Irmãos amados, uma boa noite para todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós damos uma boa noite para as famílias de nossa igreja, as famílias que têm participado conosco da nossa live. Nós agradecemos a Deus por cada família de membros de nossa comunidade, nossa igreja, de amigos e familiares que têm acompanhado a nossa live. Nós damos boas-vindas a todos. Agradecemos a participação dos irmãos, Diácono Rui e família. Agradecemos a Vanusa, está participando conosco também. Nós temos ainda Marlene Souza Cruz, seja bem-vinda. Prazer ter a participação dos irmãos, Deise Camargo. Muito obrigado. Nós temos a Cláudia na noite de hoje. Prazer ter a participação dos irmãos, a Vera, Cristina, presbítero Rogério. Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer muito grande poder contar com os irmãos participando desta live de segunda-feira, hoje, dia 8 de junho de 2020. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho dessa noite, orando, para então lermos a palavra do Senhor para a nossa reflexão da noite de hoje. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, te bendizemos, agradecidos por esse dia, agradecido pelas bênçãos do dia de hoje, Senhor, pelo pão que nos deste, pela preservação da vida nossa e de nossos irmãos. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus santo, tremendo, grandioso, um Deus soberano, um Deus cheio de misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens nos assistido. Abençoa-nos agora, por ocasião desta reflexão, desta devocional de hoje. Abençoa os nossos amados e diletos irmãos, nossos amigos, nossos familiares e outras pessoas, colegas de trabalho e ainda outros que têm participado conosco. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas, rogando que Tu as abençoes abundantemente. Senhor, aceita a nossa oração, a gratidão dos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a participação também da Celina, do Michel. Obrigado, viu, Michel? Deus abençoe você, o Maicon, o Max, Dona Anaísa, o Nilton e a Michele. Maria Cristina, irmã Luzinete, Joacir, né? A Celina, Renata Murim, nossa filhota. Muito obrigado pela participação. Cláudia, Ana Cláudia. Prazer muito grande poder contar com vocês. Vanessa Inácio também. Robinho. Sejam bem-vindos. Prazer muito grande tê-los conosco. Quero convidá-los a participarem da leitura que faremos lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler inicialmente o versículo 14. Segundo aos Coríntios 5, 14. Nós vamos fazer a leitura desse texto inicialmente. Ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então, esse é o texto que nós vamos utilizar hoje para nossa reflexão. E vamos falar sobre esse fato, o constrangimento aqui, só que aqui o texto está falando do constrangimento pelo amor de Cristo, constrangidos pelo amor de Cristo, não é? Pois o amor de Cristo nos constrange. Irmãos,
O constrangimento, de uma maneira geral, não é uma coisa boa, né? Quando nós estamos constrangidos por alguma razão, porque às vezes falamos alguma coisa impensadamente, nós cometemos alguma atitude que não agrada e que deixa alguém triste, e essas coisas nos constrangem de forma assim trivial, né, corriqueira. Isso acontece muito no dia a dia. Mas a palavra de Deus nesse texto fala de um constrangimento positivo, né, de um constrangimento que nos leva à reflexão, de um constrangimento que não é um constrangimento do tipo humano que nós estamos acostumados a ter e às vezes a passar e a deixar outras pessoas às vezes constrangidas. Aqui a palavra de Deus fala de uma intervenção do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso coração, pois é o Espírito Santo que nos constrange, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo e nos faz perceber o amor de Deus por nós. E nesse texto que nós lemos, nós temos nesse texto e nos textos seguintes, nos versículos seguintes, algumas questões muito importantes sobre essa questão de sermos constrangidos pelo amor de Cristo, né? De forma que esse é um fato bastante positivo na vida cristã, e nós vamos tirar aqui pelo menos 3 lições para nossa reflexão na noite de hoje. Em primeiro lugar, no versículo 14 mesmo, o amor de Cristo nos constrange a reconhecer que a sua morte foi a nossa morte. Quem faz isso na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que, agindo em nós, faz com que nós reconheçamos que Cristo morreu no nosso lugar, porque nós não tínhamos condição de fazer aquilo que ele fez. A nossa morte não teria nenhum sentido do ponto de vista da remissão dos nossos pecados. Nós nada podemos fazer pelos nossos próprios pecados. A única coisa que podemos fazer, constrangidos pelo Espírito Santo de Deus, é reconhecer que somos pecadores, tá? Mas essa já é uma intervenção de Deus em nós que faz com que nós tenhamos esse reconhecimento, e isso é positivo. Mas aqui no texto, né, o amor de Cristo nos constrange a reconhecer que a sua morte foi a nossa morte. De sorte que, tendo Cristo morrido no nosso lugar, tendo ele pago os nossos pecados na cruz, tendo ele recebido a sentença que era nossa, ele nos remiu com isso. E o sacrifício de Cristo nos tornou justos. Nós, portanto, somos justificados pela morte de Cristo e nós somos considerados justos diante de Deus. Então, Deus nos vê como justos, porque Cristo morreu no nosso lugar e a justiça de Deus imposta a justiça de Deus imposta a Cristo no seu sacrifício é aceita, e assim nós somos justificados. De forma que nesse texto aprendemos essa primeira lição, que o amor de Cristo nos constrange, o Espírito Santo de Deus age em nós para que nós reconheçamos que a morte de Cristo foi a nossa morte e assim nós estamos isentos da culpa do pecado. Os nossos pecados foram perdoados pelo Senhor, foram pagos, né, pelo próprio Jesus. Nós não tínhamos condição de pagar, nós não tínhamos condição de saldar essa dívida que nós tínhamos com Deus. Mas em Cristo ela foi saldada e nós somos considerados justos. A segunda lição que aprendemos nesse texto, irmãos, é que o amor de Cristo nos constrange a reconhecer que nós não vivemos para nós mesmos. Ou seja,
o versículo 15 é que vai nos falar desta verdade. Tá? Ele diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, meus irmãos, o que é que esse texto está nos ensinando nesse momento? Esse texto está nos ensinando, né, que o amor de Cristo nos constrange a reconhecer que agora que Cristo morreu por nós, e agora que nós reconhecemos que somos pecadores e que agora fomos considerados justos diante de Deus, nós já não devemos viver mais para nós mesmos, para a satisfação do nosso ego, para a satisfação das inclinações da nossa carne. Agora nós temos uma dívida de amor com Deus, né? Nós temos uma dívida com Deus, e a nossa dívida agora é do reconhecimento de que a morte de Cristo foi a nossa morte, e por isso agora nós não devemos viver para nós mesmos, mas como uma forma de gratidão a Deus, nós devemos nos submeter a Ele, né, desbancando assim o nosso ego, crucificando o nosso ego, né, deixando de lado as questões que eram próprias da nossa vida humana, da nossa vida vivida para a satisfação da carne, para agora satisfazermos a vontade de Deus. Portanto, o amor de Cristo nos constrange a reconhecer que agora nós não devemos mais viver para nós mesmos, para a satisfação das inclinações da carne, apesar de vivermos ainda nesta vida terrena, vivemos ainda esta vida humana, temos ainda lutas tremendas com as inclinações da carne, e por isso mesmo nós travamos essa luta a cada dia, todos os dias da nossa vida, até que Cristo volte, até que Cristo nos chame à sua presença. Nós travamos essa luta da carne, né, contra o espírito, ou seja, sempre lutando para não satisfazer a vontade da carne, para satisfazer a vontade de Deus e para viver para Deus, como forma de agradecer a Deus aquilo que Deus fez por nós, algo que nós não podemos pagar, mas podemos agradecer, podemos ser gratos, ter um coração grato por tudo aquilo que Deus fez por nós. E finalmente, irmãos, no versículo 17, nós aprendemos uma outra lição, que o amor de Cristo nos constrange a reconhecer que agora somos uma nova criatura. E o texto vai dizer assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então aqui o texto que nos ensina que nós somos constrangidos a olhar para dentro, tá? A primeira coisa que esse texto chama a nossa atenção é que nós devemos olhar para dentro e olhar sabendo que nós estamos em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, nós temos que ter esse reconhecimento diário. Nós estamos em Cristo, olhamos para dentro e agora reconhecemos que em nós habita o Espírito Santo de Deus, que agora nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos àquele que comprou-nos com seu próprio sangue na cruz do Calvário. E assim, nós devemos primeiro olhar para dentro, para ver a nossa nova condição, para ver que agora somos servos de Deus, somos filhos de Deus, adotados, né? Feitos filhos de Deus, a partir da nossa justificação. E aí nós somos também constrangidos a olhar para trás. E quando olhamos para trás, o que é que o texto nos ensina? Diz-nos o texto que as coisas antigas já passaram, ou seja, o texto chama a nossa atenção para esse reconhecimento.
o Egito ficou para trás. As coisas antigas que nos separavam de Deus ficaram para trás. E aí, o texto também nos constrange a olhar para frente. E esse olhar para frente é olhar para o presente, quando diz assim: e eis que se fizeram novas. Nós tanto temos uma visão do presente para ver a nossa responsabilidade como servos de Deus de continuar trabalhando para o Senhor agora no presente, e somos convidados a olhar para o futuro, para aguardar a vinda do Senhor Jesus. Portanto, esse texto final, do versículo 17, chama a nossa atenção para esses três olhares: olhar para dentro, para reconhecer a nossa nova condição; olhar para trás, para ver que as coisas antigas já passaram, o Egito ficou para trás, nós agora temos um novo rumo, nós agora temos um presente de uma vida nova e de um trabalho a ser feito, e nós temos uma visão do futuro para olhar para Canaã, para a cidade celestial, né? Para o novo rumo, para uma nova cidade, para uma nova vida, para onde o Senhor há de nos conduzir após nós terminarmos a nossa peregrinação por esse deserto, pela Canaã humana, né? Ou pela Jordão humana, né? Atravessarmos o Jordão para entrarmos na nova cidade, na cidade celestial. Que o Senhor nos abençoe e que nós sejamos sempre constrangidos pelo amor de Cristo a termos esse reconhecimento, meus irmãos, a estarmos sempre conscientes de que a morte de Cristo foi a nossa morte, para reconhecermos que agora não vivemos para nós mesmos e para reconhecermos que somos uma nova criatura, e como nova criatura, né, que somos, nós temos uma visão de dentro do que somos agora, depois de passarmos pela experiência do novo nascimento. Nosso compromisso agora é com Deus, um compromisso de trabalho no presente e um compromisso da aspiração, da esperança, da vinda do Senhor Jesus no futuro, e esse deve ser o nosso olhar para o futuro, para aguardar a vinda do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, abençoe os nossos irmãos, abençoe aqueles que estão participando conosco no dia de hoje, né? Todos os irmãos e irmãs, as famílias de membros de nossa igreja, amigos e familiares, todos sejam muito bem-vindos. Deus esteja abençoando todos os nossos irmãos e conduzindo-nos nesta vida difícil que nós estamos travando nesse momento por causa dessa pandemia, mas certo de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem propósitos em todas as coisas pelas quais nós passamos, e certamente Deus tem um propósito em tudo isso, né? E nós devemos aproveitar as oportunidades, como aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, de nos aproximar mais dele, de buscarmos mais a sua presença, de vivermos uma vida de maior compromisso com a oração e de estarmos mais sintonizados com Deus através da sua palavra, né? Através do contato, do compromisso de orar pelos nossos irmãos, além de orar por nós mesmos, mas orarmos pelo outro, por aqueles que nos cercam, orarmos pela nossa nação, passando por esta terrível pandemia, pelas nações do mundo. Nós estaremos orando nesse momento, encerrando a nossa reflexão de hoje. Nós queremos agradecer pelo dia de hoje, pelas bênçãos deste dia. Vamos continuar orando, meus irmãos, pedindo pela vida do Rafaelzinho, né, chamado assim, pelos seus pais, pelos seus tios, sobrinho da Cristina Nogueira. Ele está com o quadro inalterado, está no CTI, está com respirador, né? Nós estaremos orando por essa criança. Nós vamos também continuar orando pelo Leandro, que está com cálculo renal, com dificuldade em encontrar um nefrologista. Nós estaremos orando pelo Leandro, a pedido, né, da Viviane. Nós estaremos, então, orando para que Deus abra uma porta, para que o Leandro possa ter acesso ao médico, ao nefrologista, e possa
se livrar desse problema, sabendo que Deus pode livrá-lo, né? Deus pode todas as coisas, nós estaremos orando por isso. Continuar orando pela Valéria Gonçalves, nossa irmã Valéria, que está aguardando também a cirurgia, e outros irmãos que estão na fila da cirurgia também, como a nossa irmã Maria Cândida, a dona Delma, todos esses irmãos. E nós estaremos lembrando também de uma amiga de adolescência da minha esposa, Fátima, a Marisa Souto. A Marisa é uma amiga, estudaram, né, no ginásio, e nós estamos orando por ela. Está com a mãe com Alzheimer, com muita luta, sozinha cuidando da mãe, tá? Nós estaremos então pedindo a Deus por essa vida nas nossas orações, os irmãos querendo nos ajudar nessa oração por essa pessoa, né, por essa amiga da minha esposa. Nós agradecemos, né? E ela tem depressão e também tem pânico, síndrome de pânico. Nós estaremos, e está lutando com a mãe dela com Alzheimer, né? Nós estaremos então fazendo oração e colocando diante de Deus essas pessoas que já foram citadas. Vamos orar, irmãos. Senhor, louvamos o teu nome, te bendizemos, muito agradecidos pelo dia de hoje. Agradecidos, Senhor, por cada família de membros de nossa igreja, familiares dos presbíteros de nossa igreja, dos irmãos da junta diaconal de nossa igreja, de todos os demais irmãos e membros de famílias de nossa igreja, nossos idosos. Nós rogamos, Senhor, que Tu estejas abençoando aqui cada uma dessas pessoas que foi citada aqui, Senhor, e que carecem das nossas orações. Nós estamos intercedendo e suplicando e clamando a Ti, Senhor, por essas pessoas que foram mencionadas, que estão lutando com problemas pessoais de saúde, lutando com problemas de saúde de seus filhos, de seus familiares. Nós rogamos, ó Deus, que Tu tenhas misericórdia dessas pessoas que foram aqui mencionadas e pelas quais nós estamos orando a cada dia. Senhor, nós as colocamos diante de Ti, sabendo que Tu podes todas as coisas, Tu podes minimizar, Senhor, o sofrimento dessas pessoas, abençoando-as, ó Deus, trazendo conforto aos seus corações, aos corações dos familiares, em vista da enfermidade de seus parentes, de seus filhos. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas, ó Deus, irmãos nossos e familiares de irmãos nossos. Queremos pedir ainda, Senhor, pela nossa nação, a nação brasileira, o nosso país vivendo esse drama, passando ainda por esse drama terrível, Senhor, dessa pandemia, Senhor, que assola o povo brasileiro e as nações do mundo. Abre portas, ó Deus, para que tenhamos uma medicação eficaz ou mesmo uma vacina, Senhor, que possa ser distribuída para o povo brasileiro, que possa atender às necessidades do povo brasileiro. Abençoa as nossas autoridades, os profissionais de saúde, Senhor, as pessoas que estão enfermas, internadas. Tem misericórdia, Senhor, de cada uma delas. Abençoa também os enlutados, ó Deus, de membros de nossa comunidade, nossa igreja, de outras pessoas conhecidas nossas, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, consolando, confortando os seus corações, abençoando-as, ó Deus, com a Tua paz. Pai, dá-nos uma noite abençoada de sono, dá-nos uma noite de refrigério, ó Deus, de recuperação das nossas forças. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, abençoando todos aqueles que estão ao alcance da nossa transmissão, da nossa live. Ó Deus, nós oramos, muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós somos gratos a Deus pela sua participação. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, a vida de todos aqueles que participaram conosco na noite de hoje, todos os familiares de irmãos nossos. Que o Senhor abençoe abundantemente
a vida de cada um de vocês. Deus os abençoe. Amém.